Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, sujeito e predicado, módulo 4, páginas 67 a 70. Antes, vamos pensar um pouquinho nesta frase. Longas amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Eu tenho percebido isso muito nas aulas ao vivo com vocês, que a amizade que existe na classe, elas estão durando e estão crescendo, mesmo vocês estando distantes. Então, parabéns para a amizade de todos que estão sendo mantidas mesmo à distância. A aula de hoje é de sintaxe. A gente vai ver a primeira parte da análise sintática, que é a separação da oração em sujeito e predicado. Então, o que é sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Calma que a gente já vai analisar isso aí. E predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo da oração. Então, uma oração ela pode ser dividida em duas partes, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo e o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito e onde mora o verbo. A gente vai ver alguns exemplos agora. Vamos lá, nós vamos investigar agora, nós vamos encontrar os sujeitos destas orações. Então, eu peguei aqui algumas orações, escrevi aleatoriamente, umas eu peguei trechos de música para a gente analisar. Então, vamos lê-las primeiro. A dona Aranha subiu pela parede. O sapo não lava o pé. Eles cantaram na escola. Daniel e Laura são irmãos. E fui morar numa casinha. Não, estava inspirada para criar essas frases aí para a gente poder trabalhar na aula de hoje. Bom, toda vez que eu vou analisar uma oração, lembra que oração é a frase que tem verbo. Então, toda a vez que eu for analisar uma oração, o primeiro termo, a primeira palavra que eu tenho que localizar é o verbo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui para encontrar o sujeito, primeiro nós vamos encontrar todos os verbos da oração. Então, me ajudem aí. A dona Aranha subiu pela parede. Qual é o verbo nessa oração? Muito bem, para quem disse subiu. Eu vou sublinhar aqui o verbo subiu. Bom, o sapo não lava o pé. Qual é o verbo dessa oração? Parabéns para quem respondeu lava. Muito bem. Eles cantaram na escola. Muito bem. Cantaram é o verbo. Daniel e Laura são irmãos. Qual é o verbo? Muito bem, é o verbo são. E fui morar numa casinha. Qual é o verbo? Isso, fui. Morar também é verbo, né? Então, vamos pegar o fui morar aqui, ó, tá? Tudo bem. Bom, gente, agora que a gente localizou todos os verbos, para encontrar o sujeito, nós fazemos a seguinte pergunta ao sujeito. Quem? Então, lá no primeiro verbo, o primeiro verbo é subiu. Quem subiu pela parede? Qual é a resposta? A dona Aranha. Então, a dona Aranha é o nosso sujeito. Viram? Então, ó, vou até pintar ela aqui, ó. Dona Aranha é o nosso sujeito. Certo? Sendo a dona Aranha o nosso sujeito, todo o restante da oração, vou pegar o branco aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, não deu certo, vou pegar o preto. Desde o verbo até o final aqui é o predicado, certo? Então, aqui eu tenho o sujeito,
e aqui eu tenho o predicado. Bom, vamos analisar então a próxima. O sapo não lava o pé. Então, o verbo é o lava. Quem não lava o pé? O sapo. Então, o sapo é o nosso sujeito. Sendo assim, do não, né, até o pé é o predicado. Ok? Bom, vamos achar então o próximo sujeito. Quem cantaram na escola? Eles. Eles, então, é o nosso sujeito. Portanto, o predicado cantaram na escola. Olha que coisa linda. E agora? Daniel e Laura são irmãos. O verbo é são. Quem são irmãos? Daniel e Laura. Daniel e Laura, então, são os nossos sujeitos. E o predicado são irmãos, certo? Percebem que todo verbo faz parte do predicado. E essa eu coloquei no final para a gente ter mais emoção. Fui morar numa casinha. Vamos perguntar? Quem foi morar numa casinha? Eu, né? Eu fui morar. Porém, contudo e entretanto, o eu não está descrito ali. Não está escrito eu fui morar numa casinha, está escrito fui morar numa casinha. Nós chamamos de sujeito oculto quando isso acontece. Porém, tá? Sujeito oculto, a gente consegue identificá-lo porque a gente sabe quem fui eu. Só pode ser eu, não pode ser fui você, fui ele, não, fui eu. Então, a gente consegue localizar. E quando isso acontece, o sujeito é oculto. Deixa eu pegar minha marca texto de novo. Tá travando aqui para mim. Calma, muita calma. Antes que eu perca. Olha só, toda a oração é o predicado, tá? Entenderam? Agora a gente vai lá pro livro. Bom, gente, então sujeito e predicado. No capítulo anterior, nós estudamos o que era oração. Então, a gente sabe que oração é uma frase com verbo. Então, para analisar uma oração, a gente sabe que a oração ela se divide em dois termos, já disse isso para vocês, que é o sujeito e o predicado. Observe a fotografia e leia a legenda a seguir e responda as questões. Lauro faz manobras radicais com skate. De acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação expressa pelo verbo faz? Então, quem faz as manobras radicais com skate? Lauro, muito bem. Então, vocês vão escrever Lauro aqui. O que foi informado sobre Lauro? Que ele faz manobras radicais com skate. Então, vocês vão escrever aqui, faz manobras radicais com skate. Então, percebam que Lauro é o nosso sujeito, ou seja, é o termo que se declara algo e faz as manobras radicais com skate, que é o nosso predicado, é o termo que declara algo do sujeito, certo? Vamos analisar, então? É o que a gente acabou de fazer. Então, Lauro é o sujeito e faz as manobras radicais com skate, é o nosso predicado. Lembrando que o verbo faz parte do predicado. Nunca é demais lembrá-los disso. Não vou ficar repetindo mais uma vez a definição, ou vou? Vou para memorizar. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo e predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. E é no predicado que fica o verbo. Muito bem, já decoraram, né? Então, veja aqui a construção, certo? Sujeito, Lauro, faz manobras radicais, é o predicado. Reescreva a oração, Lauro faz manobras radicais com skate, substituindo Lauro por os meninos. O que vai acontecer aqui? Certo? Vocês vão escrever no lugar de Lauro, vão escrever os meninos.
Eu posso dizer os meninos fazem manobras? Não. Eu tenho que conjugar o verbo de acordo com a concordância com o sujeito. Então, os meninos fazem manobras radicais com o skate. Vocês vão escrever essa frase aqui, tá? Os meninos fazem manobras radicais com o skate. Entendido o que fizeram nessa atividade? Então, na atividade 1, vocês vão basicamente fazer a mesma coisa com essas frases. Então, reescreva as frases a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Então, na letra A, eu tenho lá, o salgado estava delicioso. Então, eu vou substituir o sujeito por o salgado e o bolo estavam deliciosos. Então, quem entendeu vai fazer o restante, certo? Meus pais leem jornal na cozinha. Então, vou tirar meus pais e colocar minha mãe. Minha mãe lê o jornal na cozinha, certo? Nós vamos para a casa da vovó. Eu vou para a casa da vovó. Ele arrumou a casa. Eles arrumaram a casa. Percebam que esse termo substituído é o sujeito e o termo que permaneceu, porém o verbo sofreu alguma alteração para concordar com o sujeito é o predicado. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Por que os personagens estão babando no último quadrinho? Então, eu não consigo ler, esqueci de colocar a imagem ampliada aqui, gente, tá bem ruim para mim. Então, eu vou deixar por conta de vocês. Por que os personagens estão babando no último quadrinho? Alguma coisa de gostoso deve ser, né? B. Por que a forma verbal tem na fala do menino do segundo quadrinho está no plural? Bom, gente, vocês lembram dessa aula? A gente já fez isso lá no terceiro bimestre. Tem, o verbo ter, certo? Tem sem acento se refere à terceira pessoa do singular. Ele tem. E o tem com acento circunflexo se refere à terceira pessoa do plural. Eles têm. Então, essa é a relação aí para vocês responderem a letra B, tá? Então, deve estar se referindo a alguém no plural aí. C. Releia as 3 orações do terceiro quadrinho e destaque lá do material complementar 3, na página 3 do material complementar, vocês vão destacar aí e colar o sujeito e o predicado, tá? Vão formar as frases aí, 3 frases formando o sujeito e o predicado. Letra D. E se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele e por quê? Então, uma resposta mega, ultra, power, pessoal, certo? Vocês vão escrever aí que cores teriam a sua bandeira. Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. Profissões do futuro. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça algumas delas e veja com qual você mais se identifica. O lixólogo será um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos em fonte de energia limpa, né, fontes energéticas limpas. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações, obviamente, né? Além de explorar o espaço, eles conduzirão turistas para que pretendem conhecer a vida fora da Terra. O fiscal de mudanças climáticas, que vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. E o fazendeiro vertical administrará a produção de hortifrutigranjeiros em edifícios. Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço e produzir alimentos de qualidade para a população. Uma questãozinha oral aí, com qual das profissões você se identifica e por quê? Tá? Então, lixólogo, piloto de nave espacial, fiscal de mudanças climáticas ou fazendeiro vertical? O que vocês seriam aí neste futuro? Letra B. Indique o sujeito e o predicado das orações a seguir.
Então, algumas profissões estarão em alta no futuro e o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Gente, eu quero essa que vocês façam sozinhos para eu saber se vocês realmente entenderam que sujeito é o termo sobre o qual se declara algo e que predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Tchau, gente. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de enviar as atividades lá no Class App. Encontro vocês na próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.